nossa hora, Bru, é nossa hora. Agora é nossa hora. Oi, pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadori Handmade. Hoje eu estou com um convidado super especial aqui para mostrar para vocês o que eu trouxe para ensinar para vocês nessa aula, que é a bandana do Brasil. Hoje essa participação aqui tá muito especial, esse daqui é o Bruce. E ele super aprovou aqui a bandana, como vocês podem ver, ele tá todo feliz com a bandaninha do Brasil, né, meu amor? É, você gostou, meu amor? E vocês podem adaptar para qualquer tamanho de pet. Eu vou ensinar para vocês um modelinho, o padrão, para que vocês consigam fazer para qualquer tamanho de pet. Pode também ser para gato, para cachorro, e eles vão curtir muito torcer pelo Brasil com vocês, todo caracterizado. E a gente pode usar assim a bandaninha aqui na frente e também a bandaninha aqui na parte das costinhas deles, né, meu amor? Olha só, meu amorzinho, como ficou super fofo. O que vocês acharam? Você gostou, Bu? Vamos torcer pelo Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Então, se vocês já gostaram, deixem aqui o que vocês acharam para mim nos comentários. Compartilhem o vídeo com outras pessoas que também possam se interessar em fazer para os seus pets ou então presentear e também vender muito aí para a Copa, gente. Já se inscrevam nos canais se vocês ainda não forem inscritos. E é isso, bora fazer! Falando um pouquinho sobre o material que eu utilizei, eu escolhi aqui 2 fios com brilho e 2 fios sem brilho, para que ele trouxesse aqui um brilhinho junto na peça. Vocês podem usar os fios de preferência de vocês, eu vou mostrar para vocês os fios que eu utilizei aqui, lembrando que a lista completa de materiais está na descrição do vídeo. Esses 2 fios aqui, o branco e o azul, eu utilizei o fio Lolita da Círculo, que tem essas lantejoulas no fio. E para a parte verde e amarela, eu utilizei esse fio aqui, que é o Amigo Love, da Cisne Linhas Corrente, que é um fio 100% algodão. Então, esses 2 fios aqui têm o brilhinho e esses 2 fios aqui são mais neutros, sem brilho. Lembrando que esse tipo de trabalho vocês podem fazer com o fio de preferência de vocês, adequando a agulha ao fio que vocês escolherem trabalhar. Para estes fios que eu trabalhei, eu utilizei a agulha número 4. Para iniciar, nós vamos escolher a nossa cor inicial. Por exemplo, se vocês estiverem fazendo com um bem pequenininho e quiserem fazer só começando pelo azul, façam o começo da peça pelo azul. Senão, a gente vai trabalhar assim, dessa forma, começando aqui pelo branco. Então, aqui eu vou fazer uma maior, então eu vou iniciar fazendo com o branco. Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico, então vou laçar aqui sobre o meu dedo, jogar o fiozinho aqui para trás, passar por baixo deste fio, por cima deste outro, dar uma giradinha, laçar aqui o fio do novelo e passar por dentro dessa laçadinha que está na minha agulha. Fiz aqui o anel mágico. E agora, nós vamos trabalhar sobre esses 2 fiozinhos. Porém, se vocês estiverem trabalhando com esse fiozinho, ele tem as lantejoulas. E as lantejoulas podem acabar atrapalhando aqui na hora de passar o fiozinho. Então, se vocês estiverem trabalhando com esse fiozinho, eu vou falar para vocês separarem esse fiozinho aqui primeiro das lantejoulas. Deixa ele aqui isolado para baixo e a gente vai trabalhar sobre esses fiozinhos aqui, ó. Nós precisamos trabalhar sobre essa pontinha aqui também, para que a gente consiga fechar o anel mágico depois. Para começar aqui, nós vamos fazer 3 correntinhas com o fio do novelo. Ó, deixa aquele fiozinho para lá. 1, 2, 3. E agora, deixando o fiozinho da lantejoula aqui de lado, sobre os 2 fiozinhos, eu vou incluir mais 3 pontos altos aqui dentro. Então, 1, 2, 3.
Fiz aqui, então, as correntinhas, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. E agora eu vou fazer uma correntinha de separação, mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3. Fiz aqui 3 pontos altos, vou fazer mais uma correntinha de separação e mais um ponto alto sozinho. Ficando assim o nosso primeiro lequinho. Agora aqui nós vamos puxar o fiozinho para fechar o anel mágico. Então, eu vou puxar esses fiozinhos aqui. Eu vou arrumando aqui, que eu tirei o fiozinho da lantejoula. Vou puxando e vou puxando o fiozinho. Ó, se precisar, puxa ele aqui para fora também. Aqui ele deu uma enroscadinha, então aqui eu já posso cortar ele, para ele não atrapalhar aqui a gente fazer o trabalho. Como ele tem as lantejoulas, ele é mais fácil de dar essa travadinha por causa das lantejoulas. Como a gente aperta o anel mágico, então ele acaba dando essa travadinha. E aqui eu vou continuar puxando os meus fiozinhos, o meu fiozinho, para fechar completamente. Fechei meu anel mágico e aqui eu tenho o fiozinho da lantejoula. Ó, deixei ele separadinho aqui. E aí, depois eu posso até dar um nozinho, o fiozinho da lantejoula, com esse fiozinho aqui, só para ele ficar bem preso. Só um nozinho mesmo, só para ele não ficar andando para lá e para cá. Terminei de trabalhar então com o fio branco, agora eu já posso fazer uma correntinha a mais para poder cortar o fio e fechar meu trabalho. Então, faço uma correntinha, corto meu fio e puxo o fiozinho aqui para fora. E essa correntinha eu vou fazer ela desaparecer completamente. Então, eu posso puxar bem até ela sumir totalmente, porque ela é uma correntinha apenas para que a gente faça aqui um acabamento. Então, nosso primeiro lequinho ficou assim, nossa primeira carreira. A próxima cor que eu vou trabalhar é a cor azul. Então, eu finalizei com o meu fiozinho aqui para esse lado, eu vou virar ele para o lado de cá, como se a gente estivesse continuando para ficar uma carreira ida, uma carreira de frente, uma carreira de costas. E agora aqui, logo nesse primeiro ponto, então nesse Vzinho que eu tenho aqui inicial, logo aqui nesse comecinho, pegando as duas alcinhas aqui desse Vzinho, da cabecinha do ponto, aqui eu vou colocar minha agulha, vou pegar o meu fiozinho azul, vou puxar o fiozinho aqui para dentro, passo uma pinça, puxo para cá. O fiozinho menor eu passo por cima do fio maior, do fio do novelo. E agora aqui eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fiz 3 correntinhas. Aqui, se vocês quiserem já fazer o acabamento, enquanto a gente faz os pontos, a gente já pode dar um nozinho nessas duas cores e já começar a esconder o fio. Eu vou mostrar para vocês para ir fazendo o acabamento também. Então, ó, o primeiro nozinho eu não aperto e agora o segundo nozinho eu já posso apertar. Se você tiver dificuldade de fazer o acabamento aqui nesse momento, você pode fazer depois também, não tem problema. E aqui esses fiozinhos, eu vou deixar eles paralelos aqui para que a gente possa ir escondendo. Feitas aqui as minhas 3 correntinhas, agora eu vou laçar. Vou vir logo depois desse primeiro ponto que eu tenho aqui, ponto alto, vou colocar a minha agulha aqui no meinho. Então, a gente fez 3 pontos para cá e aqui eu tenho um ponto alto. E aqui eu vou incluir 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Agora eu vou fazer uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos aqui dentro daquele espacinho que a gente deixou aqui do meio. Então, é bem no meio do lequinho. Então, laço
já venho aqui pro meio do lequinho, esses fiozinhos eu deixo pra cá, pra eles não ficarem aparecendo agora aqui na peça. E agora eu faço 3 pontos altos aqui. 1, 2, 3. Aqui dentro do mesmo lugar ainda eu vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2, e mais 3 pontos altos aqui dentro do mesmo lugar. 1, 2, 3. Faço mais uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos aqui, logo depois dos 3 pontos altos que eu já fiz. Então, aqui eu tenho as correntinhas iniciais. Então, aqui, ó, puxo as correntinhas e vou colocar a agulha aqui no meinho e vou fazer mais 3 pontos altos aqui. Então, 1, 2, 3. Vou fazer uma correntinha de separação e mais um ponto alto aqui sobre as correntinhas. Então, eu laço, venho aqui na correntinha. Então, pego aqui no meio da correntinha, eu vou deixar 2 alcinhas aqui por cima da agulha e uma lá para baixo. E aqui eu faço um ponto alto. Assim. Deixa eu mostrar de assim para vocês. Aqui, sempre no meinho, a gente vai fazer 2 correntinhas. E aqui no intervalo entre os pontinhos, os conjuntinhos de 3 pontos altos, nós vamos fazer apenas uma. Tá? Então, finalizei essa carreira, eu ainda vou fazer mais uma carreira com a cor azul. Então, vou continuar com o meu fio aqui. Para iniciar a próxima carreira, eu vou começar com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Viro o meu trabalho. Aqui, as 3 correntinhas, 2 são de subida e uma é de intervalo, tá? Ela é equivalente a um ponto alto, aqui. Essas 2 aqui e uma de intervalo. Então, fiz aqui as 3 correntinhas, laço, venho aqui dentro, ó, no espacinho entre o ponto alto e os bloquinhos, e aqui eu vou fazer os 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3, uma correntinha de separação, venho agora dentro do próximo intervalinho e vou fazer mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha de separação, cheguei no meio. No meio, 3 pontos altos, 1, 2, 3. Agora, no meio, são 2 correntinhas de separação, 1, 2, mais 3 pontos altos aqui dentro, 1, 2, 3, uma correntinha de separação, venho para o próximo intervalo. 1, fazendo 3 pontos altos também. 1, 2 e 3. Faço a correntinha de separação e venho aqui nesse intervalo aqui, tá? Então, entre esse ponto alto, a gente faz uma correntinha, porque ele também é um intervalo. Então, aqui no começo eu faço já com os 3 pontos, e aqui no final também eu finalizo com 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Então, também faço esse bloquinho aqui no finalzinho. Mais uma correntinha de separação, e agora sim eu finalizo com o ponto alto sobre as correntinhas. Eu pego na segunda correntinha. Não pego na primeira, tá, gente? Eu pego aqui no meio da segunda.
Se for necessário, vocês aqui, ó, podem dar uma alturinha, esticando mais o ponto, para que ele não fique repuxado, tá? Essa partezinha aqui de cima, ela não pode ficar repuxada. Deixa eu colocar ela pro lado certinho aqui, para vocês verem como tá ficando bonitinha já, ó. Os bloquinhos, na verdade, a gente vai repetindo, e a cada carreira a gente tem uma sequência de bloquinhos a mais. Aqui, ó, eu tinha um intervalinho e eu fiz aqui esse daqui a mais. Aqui eu vou ter 2 intervalinhos, ó. A gente tem aquele inicial aqui entre os pontos altos, então vou fazer o bloquinho aqui, vou fazer o bloquinho aqui, aqui e no meio. Então, encerrei aqui essa cor, não vou mais trabalhar com essa cor. Eu já posso cortar o meu fio, deixando um pedacinho para fazer o acabamento. Aqui, sempre antes de finalizar, eu gosto de fazer aquela correntinha para que eu consiga deixar ela já bem acabada aqui na pontinha, para não soltar o fio. Sempre que vocês precisarem fazer o acabamento, a gente vai utilizar a ajuda de alguma agulha menor. Vamos esconder dentro da própria cor, sempre dando 2 nozinhos nos fiozinhos antes de esconder. E na hora de esconder, a gente só passa por dentro. Então, ó, aqui eu já escondi, já dei um nozinho. Então, esse fiozinho aqui, ó, eu posso jogar ele aqui por dentro, puxar ele. Para todos os acabamentos, a gente vai fazer assim. Sempre escondo ele por dentro dos pontos e pela parte que eu consigo passar e esconder melhor. E esse fiozinho aqui, eu vou esconder aqui, vou ver qual que parte, que lado que eu vou usar do trabalho. Pode ser o lado que vocês preferirem. Eu vou trazer ele por dentro de algum pontinho que eu tenho aqui, só e para esconder. E vou passar um pinguinho de colas. A colinha que eu uso aqui é a cola Pega Mil, que é a cola para artesanato. Vou passar um pinguinho aqui. Depois eu já posso cortar essa pontinha. A mesma coisa eu vou fazer com esses fiozinhos aqui também, até para ficar mais fácil de vocês conseguirem ver, tá? O acabamento vocês podem fazer no final, mas se estiver atrapalhando assim, de ficar mais fácil para vocês fazerem assim, para visualizar, já vai fazendo o acabamento aí, sempre para o mesmo lado. Escolha um lado para ser a frente, um lado para ser a parte de trás. Como a gente faz carreiras de ida e volta, ele vai ficar o ponto para frente e o ponto para trás. Então, está ficando assim. Já fiz aqui os acabamentos. E agora eu vou começar a próxima carreira. Então, meus pontos estão de frente, eu terminei aqui. Agora eu vou virar e começar aqui, logo aqui, na cabecinha do ponto que eu tenho aqui. Que é o ponto alto que a gente terminou. E eu vou começar com a cor agora amarela. Então, agora eu pinço, puxo o fiozinho pra cá. Vou passar o fiozinho menor aqui por cima. E aqui eu vou começar sempre com as 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fiz as 3 correntinhas, laço e vou fazer os meus primeiros 3 pontos altos aqui entre o ponto alto e o bloquinho de 3. Então, 1, 2, 3, uma correntinha de separação, tenho meu primeiro espacinho, meu primeiro intervalo. 1, 2, 3 pontos altos, sempre nos intervalos a gente trabalha os 3 pontos altos. Faço a correntinha de separação, não posso esquecer dela, tá? 1, 2, 3, correntinha de separação, cheguei no meinho. O meinho, sempre repito o lequinho do meio, que são os 3 pontos altos. 3, 2 correntinhas de separação, 1, 2, e mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3 dentro do mesmo lugar. Faço mais uma correntinha de separação
e desço fazendo os mesmos bloquinhos. A cada intervalo, 3 bloquinhos, ou melhor, bloquinhos de 3 pontos altos, uma correntinha de separação. E chegando aqui no último, entre o ponto alto e o último bloquinho, eu também faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Também com uma correntinha de separação e finalizo com um ponto alto sobre a segunda correntinha. Aqui eu posso fazer esse ponto alto, ó, dando uma esticadinha nele. Para que não fique repuxado, ó, para que a nossa peça estique bem aqui. Então, pode fazer ele um pouquinho mais larguinho. Agora, fiz uma carreira, eu vou trabalhar mais uma carreira também no amarelo. Então, para começar, as 3 correntinhas, 1, 2, 3, viro a minha peça aqui pro lado de dentro, laço, já venho aqui dentro, no primeiro intervalinho que eu tenho entre o ponto alto e os 3 pontos, já começando com os 3 pontos altos. Vocês viram que é só repetição? Faço a correntinha de separação e já venho no próximo intervalinho. Então, aqui é só repetição, tá, gente? O que vocês precisam se atentar é que sempre a gente começa com 3 correntinhas, a gente vai fazer 3 pontos altos logo no primeiro espacinho entre o ponto alto da carreira anterior e os bloquinhos. A cada intervalinho que a gente tem aqui, ó, que é o lugar onde a gente faz as correntinhas, nós vamos fazer um bloquinho de 3 com uma correntinha de separação. E nas quinas que a gente faz diferente, que a gente faz sempre nas quinas, dentro do mesmo lugar, um bloquinho de 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, tá? Então, só isso, é só repetição. A gente vai fazer repetição e as trocas de cores, como eu mostrei para vocês, como a gente começa e finaliza as carreiras com a troca de cor também exatamente igual. Mas eu vou mostrar para vocês ainda aqui como vai ficar a cada carreira. Então, eu vou terminar essa daqui e mostro para vocês o comecinho até da outra cor. Mas é um padrão bem simplesinho e bem fácil de fazer. Cheguei ao final da 5ª carreira e ao final dessa cor. Então, aqui, gente, se começar a peça de vocês a fazer assim, a gente precisa dar, ó, uma distância maior, tá? Então, aqui eu tô dando uma alongadinha nesse último ponto para que ela fique com as pontinhas abertas. Se a de vocês estiver fazendo assim, ficando muito apertadinho, dependendo da tensão de ponto de vocês, vocês podem começar com 3 correntinhas, não tem problema, porque ela vai subir um pouquinho mais. Eu normalmente costumo fazer 2 correntinhas para a subida de um ponto alto, mas vocês podem fazer com 3, considerando o ponto alto, e aí o 4 com a correntinha de separação, tá? Então, ao invés de iniciar com 3, podem iniciar com 4. Então, finalizei aqui a 5ª carreira. E só para mostrar para vocês, então, além dos pontos altos que eu tenho na ponta, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 bloquinhos na lateral e mais o meio, os bloquinhos do meio. Aqui, então, só vou finalizar, faço a correntinha. Vou fazer só mais essa última troca de cor para vocês poderem ver. Corto o fio, puxo a correntinha para ela desaparecer. Desapareceu, viro o trabalho. Vou começar agora com a cor verde. Para começar, eu começo aqui no mesmo lugar, das correntinhas aqui no ponto alto, sobre o Vzinho. Puxo o fio. E aqui eu começo com as 3 correntinhas ou 4, equivalentes à altura e equivalente ao intervalo. E aqui já começo com os bloquinhos. Fazendo os bloquinhos de 3 e continuando como a gente está fazendo aqui até o final, tá? Então, eu vou fazer aqui ainda mais a minha carreira verde e volto com vocês. Vou fazer mais 3 carreiras utilizando a cor verde, seguindo aqui esse mesmo padrão. Finalizei aqui, então, eu fiz 3 carreiras na cor
verde. Eu trabalhei 8 carreiras no total para ficar desse tamanho aqui. Com a minha laçada, no fio que eu estou utilizando, vou falar para vocês em centímetro quanto deu. Aqui, por enquanto, deu 27 centímetros por 13 centímetros de altura. Se vocês estiverem fazendo para um cachorrinho pequenininho, vocês podem terminar antes. Então, aqui, por exemplo, eu fiz só 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Não, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. E a finalização, mais essa daqui que a gente vai fazer agora, que é a carreirinha de finalização, para ela ficar com esse detalhezinho aqui bem lindo na parte da frente. Esse tamanhinho aqui menorzinho, ele ficou bem bonitinho para o meu Yorkshire, para o tamanho dele. Mas vocês podem fazer para um cachorrinho menor, para um cachorrinho maior. É só realmente aqui aumentar ou diminuir a quantidade de carreiras e trabalhar nas cores que vocês desejam aí para a quantidade de carreiras que vocês vão fazer. Aqui, por exemplo, eu fiz só azul, amarelo e verde, mas poderia ter feito esse comecinho aqui de branco também. Tá? Poderia ter começado aqui com a partezinha branca, ao invés de fazer direto o azul, tá? Como a gente fez aqui, né? Seria essa segunda carreira e já entraria o amarelo. Mas aqui a quantidade de carreiras nas cores que vocês desejam, vocês podem ficar à vontade aí para fazer e também no tamanho que vocês quiserem. Aqui eu encerrei, então, a quantidade que eu quero fazer aqui dos bloquinhos. Nós vamos fazer só essa carreirinha final para dar o acabamento. E aqui eu escolhi para ser esse lado, o lado da frente, que é o lado que eu acabei de terminar. Então, eu quero que esse seja o lado da frente, que é o lado que eu tinha iniciado aqui. Se por acaso vocês terminaram de outro lado, agora nós precisamos trabalhar o ponto do outro lado, que é o lado correto. Então, meu lado correto da peça é esse. Eu vou continuar com meu fiozinho aqui, porque aí eu vou dar a volta do lado que eu preciso. Eu preciso trabalhar do lado avesso da peça. Então, esse para mim que é o lado que eu escolhi para ser o lado avesso. Então, tudo bem, eu vou continuar com o meu fio. Se por acaso de vocês não der certinho aí, vocês comecem do outro lado, tá? Então, como eu terminei certinho aqui, eu vou começar aqui com duas correntinhas. 1, 2. Vou virar meu trabalho aqui para dentro. E aqui, sobre cada ponto ou correntinha, eu vou trabalhar um ponto meio alto. Então, logo aqui nesse primeiro ponto alto que eu tenho, sempre pegando aqui nas duas alcinhas, eu trago a laçada para cima, laço e tiro todas, fazendo ponto meio alto. Laço, já tem uma correntinha logo aqui, então eu trago para cima, laço, tiro todas. E aqui eu vou trabalhar sobre os 3 pontinhos, também sempre pegando um ponto sobre cada ponto. E eu vou fazer toda essa volta aqui em ponto meio alto. Aonde a gente tem a correntinha, a gente vai considerar também fazendo um ponto. E aqui eu vou continuando fazendo um ponto meio alto. Aqui, quando chegar aqui na quina, eu volto com vocês. Cheguei aqui na minha quina, e aqui na quina eu vou fazer um ponto meio alto aqui dentro. 2 correntinhas, 1, 2, e mais um ponto meio alto aqui dentro. E aí, eu continuo normalmente um ponto meio alto sobre cada ponto de base e também sobre as correntinhas. Até chegar lá na pontinha, ó como tá ficando, fica bem lindo. E aqui, o detalhe, quando a gente faz o ponto meio alto, ele fica com esse detalhezinho aqui, ó, na parte de trás. Olha que fofura que fica esse detalhe do ponto meio alto. Que ele fica essas duas laçadinhas para trás, formando um cordão, como se fosse um cordão de correntinhas aqui. Fica super lindo. Então, eu vou terminar aqui e volto com vocês. Então, cheguei ao final. E aqui, para finalizar, eu faço uma correntinha e corto o fio. Puxo bem para desaparecer. Então, feito o nosso acabamento, aqui é a parte da frente, olha como ficou esse detalhe, super lindo. E agora aqui nós só vamos finalizar com esse cordãozinho aqui da parte de cima, esse detalhezinho aqui que a gente faz com o cordão.
que é o cordãozinho para amarrar. Então, aqui nós vamos verificar qual é o espacinho que a gente vai precisar para amarrar no pescocinho do nosso pet. Então, eu vou deixar um espacinho para cá e um espacinho para cá. Se for um pet bem grandão, vocês precisam de um cordão maior. Se for um pet pequenininho, também de acordo proporcional ao tamanhinho que vocês fizerem. Ó, esse daqui eu fiz bem menorzinho. Esse daqui que deu pro meu pet, pro meu Yorkshire, eu deixei um espacinho para fora de 8 centímetros para amarrar. E foi suficiente para amarrar nele. Agora, esse daqui que eu estou fazendo, que é esse daqui bem maior, esse daqui eu tô fazendo esse modelinho aqui para presentear o cachorrinho de um amigo. E ele é bem gordinho, gente. É um cachorro gigante. Tô deixando aí uma foto para vocês. E aqui eu deixei 24 centímetros pro pescoço, mas nesse daqui, nesse outro que eu fiz, eu deixei os 24 centímetros. Aqui eu vou deixar até um pouquinho mais. Como ele é bem grandão, eu vou deixar aqui 30 centímetros em correntinhas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu fio e vou começar a fazer correntinhas. Então, laço aqui sobre o meu dedo, puxo o fiozinho para cá, prendo na agulha. Prendi na agulha, agora eu vou fazer as correntinhas. Então, vou fazendo 1, 2, 3, 4 e vou contando. Até eu chegar aqui no tamanho que eu quero. Então, deixa aí a trena de vocês aberta, o metro de vocês aberto. E aí, vocês vão medindo aqui o tamanho que vocês precisam. Eu vou fazer aqui até as 30 centímetros. Por que que a gente precisa contar? Porque depois a gente vai precisar fazer a mesma quantidade do outro lado. Eu fiz um total aqui de 45 correntinhas para dar aqui os meus 30 centímetros que eu quero deixar. O de vocês pode dar mais ou pode dar menos. Nós vamos pegar aqui essas correntinhas agora e nós vamos começar a fazer uma carreirinha em pontos baixíssimos, caminhar aqui sobre essa borda, aqui para fazer um acabamento. Então, nós vamos pegar aqui sobre o primeiro pontinho que nós temos, aqui é a correntinha que a gente tem. Ó, eu vou passar por dentro, deixar um fiozinho aqui para baixo da agulha, 2 para cima, e vou fazer meu primeiro ponto baixíssimo aqui. Então, passo por dentro e passo por dentro. E vou continuar caminhando. Aqui não tem uma quantidade certa pra gente fazer, a gente só não pode deixar muito espaçado e, ó, procurar ir caminhando sobre esses pontinhos aqui de cima. Ó, aqui no meio dos pontos, sempre deixando pelo menos 2 fiozinhos pra cima, porque dessa forma eu não fico abrindo o meu ponto, ele fica mais firme. Ó, vou caminhando, sempre fazendo as correntinhas do mesmo tamanho que a gente já fez aqui. Ó, quando chegar aqui nessas partes mais fininhas, a gente pode só abraçar o ponto, ó. Abraça por um, no outro eu já preciso prender, porque senão ele não vai andar aqui. Aqui eu cheguei logo no meinho, então, ó, aqui no meinho eu prendo no meinho. Posso deixar até um pouquinho mais larguinho esse daqui. E aí eu volto a prender aqui na lateral. Ó, como está ficando. Tô fazendo bem na beiradinha mesmo dele, pra ficar bem na pontinha. Cheguei aqui no finalzinho, no último ponto também, vou fazer aqui sobre a cabecinha, ó, esse fiozinho eu jogo pra cá e puxo logo o baixíssimo aqui da pontinha. E aqui eu vou fazer a mesma quantidade que eu fiz desse lado, então eu fiz 45, eu vou fazer as 45 correntinhas aqui
fazer uma a mais e finalizar. Fiz as 45 correntinhas, agora eu vou fazer uma a mais para poder finalizar. E aqui não dá para continuar no meu fiozinho, porque eu preciso começar do lado de cá, para os pontos ficarem para a parte de cima. Então, aqui eu vou puxar esse fiozinho para fora. E essa primeira correntinha vai se fechar. Essa última, né, que eu fiz a mais. E agora, nós vamos esticar bem as correntinhas que nós temos, para não ficar dobrada. Então, aqui, como a gente tem esse pedacinho de fio, para começar, para ficar mais fácil, a gente pode dar um nozinho aqui na pontinha do fio. Que assim a gente já começa puxando o novo fiozinho. Então, deixa a correntinha aqui do lado correto. Vou deixar os 2 fiozinhos para cima, um para baixo da agulha. Vou pegar aqui o fiozinho do novelo. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Então, eu trago a laçada para cima, faço uma correntinha e faço o meu primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto, ponto baixo. E vou trabalhando pontos baixos em cada correntinha, ó, sempre deixando só uma alcinha para baixo da agulha e as outras 2 para cima. E vou trabalhar até aqui, aí eu volto com vocês. Então, um ponto baixo sobre cada correntinha. Cheguei aqui na parte onde eu tenho os pontos baixíssimos, e aqui eu vou pegar essa pontinha aqui de cima e deixar uma para baixo. E vou fazer o ponto baixo aqui, ó. Aqui onde eu tenho a peça, eu posso abraçar, então, ó, aqui, se der for fácil de colocar a agulha, bem no meinho, ó, tenho aqui o Vzinho, ó, o Vzinho aqui, eu coloco no meinho, e aqui eu vou fazer o ponto baixo. Aqui o Vzinho, o próximo Vzinho, coloco a agulha aqui, passo pro outro lado e ponto baixo. Aqui também. E vou caminhando com pontos baixos. Se achar que ficou muito para cima, muito para baixo, volta. Mas é para eles ficarem com esse detalhezinho aqui, ó, do pezinho, no pezinho dos pontos baixos, ele vai ficar com esse detalhezinho do ponto baixíssimo. Então, olha como está ficando, deixa eu mostrar para vocês. Está ficando assim. E eu vou continuar fazendo aqui, então, sobre esses outros pontos. E aqui a mesma coisa nas correntinhas, deixando sempre uma só para baixo até a última. Terminei aqui de fazer os meus pontos baixos sobre as correntinhas. E aqui no finalzinho, só vou encerrar, então, fazendo uma correntinha a mais, puxando o fio. Vou cortar. Puxar o fio para assumir a correntinha. E aqui eu só vou dar 2 nozinhos e esconder os fios. E fazer o acabamento aonde mais eu tiver algum pedacinho de fio aqui, para terminar. Está pronta a nossa bandana. Olha só que fofura que ela ficou, os detalhes. Eu coloquei aqui uma etiquetinha personalizada, aquelas etiquetinhas de borda, de corinho, para dar todo um charme para ela. E aqui nós temos esse detalhe aqui da ponta. As alças ficaram assim, super fofinhas também. Ó, aqui na parte de cima, o detalhezinho feito em pontos baixos. Olha que gracinha que ela ficou. E aqui a parte de trás também fica super bonitinha, porém ela tem o lado da frente com um outro detalhe. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado, que a de vocês também tenha ficado super linda.
Deixem aqui para mim nos comentários se vocês gostaram, me marquem no Instagram se vocês fizerem, postem os seus pets com as bandaninhas, que eu vou amar ver. Não se esqueçam de se inscrever nos canais, caso ainda não sejam inscritos, estou deixando todos os meus canais aqui embaixo. Já deixe o seu like e compartilhe o vídeo com outras pessoas que também possam se interessar em fazer essa bandana super fofa. E é isso, beijos para vocês e beijos no pet também. Olá, Bu. Olha lá pra câmera. Fala, se inscrevam no canal da Camila Passadori Handmade, a minha mamãe. Minha mamãe.